A mendiga negra enterrada viva deixa o milionário em choque com suas últimas palavras. Foi numa noite fria, dessas que gelam até a alma, que tudo começou. Pedro, um bilionário conhecido por sua generosidade, estava prestes a viver a experiência que jogaria sua vida de cabeça para baixo. Numa das vielas mais escuras daquela cidade partida, entre prédios imensos onde o luxo brilhava e calçadas rachadas cheias de vidas esquecidas, ouviu um grito abafado. Um som sufocado, quase impossível de distinguir do silêncio pesado da madrugada. Curioso, chegou correndo. Ali, no meio do nada, descobriram Clara, uma mulher negra, descalça, vestindo apenas roupas rasgadas e coberta de lama, enterrada viva, numa cova rasa, o peito subindo e descendo rápido, olhos desesperadamente abertos para o céu escuro. Metade de seu corpo soterrado por um monte de terra úmida e fria, os dedos sujos ameaçando alcançar qualquer coisa, qualquer esperança. Pedro sentiu o ar faltar. Pulou para dentro da cova, mas também alertava: não confie em todos, meu passado não morreu. Quem enterrara Clara? Por quê? Essas perguntas martelavam a cabeça de Pedro, enquanto seu coração vibrava entre medo e urgência. O rosto de Clara era uma máscara de dor, medo e, estranhamente, uma chama teimosa de coragem. Entre tosses e gemidos, ela repetia algo sobre um passado sombrio que Pedro jamais imaginaria. A cidade toda parecia se calar naquele instante. Os passos apressados, os carros passando, os vozes distantes. Tudo desapareceu para ele. O suor escorria pela testa, sua respiração embolava e o frio do chão nunca tinha sido tão cruel. Um nó apertado, um aperto no peito que parecia um grito silencioso. Passantes começaram a se aproximar. Cochichos tomaram conta. Quem é essa mulher? Como chegou até aqui? Alguns apontavam para Pedro, o bilionário que não hesitou. Num instante, todos estavam ali, contemplando o impossível. Uma mulher enterrada viva, salvada pelo homem mais poderoso da cidade. Mas o que ninguém havia previsto era que Clara guardava uma tempestade dentro dela. Aquela chave misteriosa, sua história vinculada a segredos sujos e que podiam desmoronar não só a cidade, mas a própria vida privilegiada de Pedro. Enquanto o resgate acabava, uma conexão inesperada se formava entre eles. Clara, entre gemidos e sussurros, apontava para o peito de Pedro, como se sua culpa estivesse ali, enterrada junto com ela. Uma culpa que ele nunca teve coragem de encarar. Mas o tempo corria. A sombra de algo mais ameaçador se aproximava. Vultos do passado de Clara que não queriam um segredo revelado. E o poder que Pedro sempre teve parecia pela primeira vez não ser suficiente para protegê-los. Seu mundo confortável começava a ruir, e as últimas palavras de Clara ainda pairavam no ar. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Pedro ainda sentia o peso das últimas palavras de Clara nas costas, como se aquela mensagem escondesse um trono de segredos e desgraças pesando sobre ele. Os olhos da multidão, fixados nele, ressoavam uma mistura de admiração e dúvida. E o murmurinho só aumentava. As pessoas queriam saber quem era aquela mulher que por um triz não virou um corpo na terra. E um frio na espinha percorria Pedro. O que mais ele não sabia? Enquanto Clara se debatia entre a vida e a morte, um homem surgiu da multidão. Alto, com um olhar que exalava frio, ele se destacou como uma sombra em meio à luz das lanternas. O rosto era familiar a Pedro. Era Marcos, o braço direito dele sempre à procura de negócios sujos e votos falhos.
O que ele estava fazendo ali? Clara, o nome escorregou da boca de Marcos como um veneno. Você disse que era segredo. A expressão dele era um misto de raiva e preocupação. Uma cortina de tensão caiu sobre a cena. A multidão estava prestes a partir em caos. Clara, ofegante, paralisou um instante. O olhar dela se fechou, como se uma porta invisível a separasse do mundo real. Marcos. Sua voz mal chegava a ser um sussurro, mas Pedro a ouviu. A conexão entre eles parecia carregar décadas numa única troca de olhares. Ele nunca imaginou que havia um elo sombrio entre aquela mulher e seu cúmplice. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, uma sirene cortou a noite. A polícia se aproximava. Seus flashes brilhantes revelando um cenário que rapidamente se tornava uma armadilha. Clara e Pedro estavam em perigo, agora não apenas do passado de Clara, mas de um presente superlotado de acusadores. Os murmúrios se transformaram em gritos descontrolados. Estoques de poder. Centro de corrupção. Alguém da multidão gritou, e os olhos ardentes de curiosidade se viraram para Pedro. Ele era um bilionário, sim, mas estava prestes a ser elevado a um novo nível, o de um criminoso. As acusações ecoavam forte, e a verdade estava escondida sob camadas de lama como Clara. Ele nunca pensou que algo assim poderia ocorrer na sua vida. A adrenalina disparou. Eu não sou um criminoso, disse Pedro, sentindo a garganta apertada. Mas ninguém parecia ouvir. Enquanto Clara finalmente se libertava da cova, uma força explosiva tomou conta da cena. O fato de ela estar viva não era o único choque daquela noite. A revelação de Marcos despedaçou a confiança que Pedro tinha nele. Ao mesmo tempo, Clara se levantava, parecendo mais forte do que antes, com os olhos pulsando de determinação e medo. Marcos, o que você escondeu de mim? A voz de Pedro era uma combinação de fúria e desespero. Clara olhou para eles, como se carregasse um mundo de segredos prontos para serem revelados. A preocupação estava explícita em seu rosto. É mais do que você imagina, Marcos murmurou, rindo nervosamente, como se tivesse uma jogada na manga. Então, do nada, uma explosão distante sacudiu o chão. A cidade pairou em um momento de silêncio, e a luz do céu se obscureceu. Algo estava prestes a desabar, algo muito maior do que todas as traições e segredos. O medo tocou todos ali. A explosão fez o chão tremer, e as pessoas se afastaram, em pânico. Pedro ficou paralisado diante da confusão, sentindo sua vida mudar mais uma vez. As últimas palavras de Clara agora reverberavam em sua mente. Não confie em todos, meu passado não morreu. Ele tinha que decidir, confiar em Marcos, que tinha segredos que poderiam destruí-lo, ou em Clara, que mesmo enterrada, havia trazido um aviso do além. O futuro logo se tornava um labirinto de incertezas. Enquanto o caos tomava conta, Pedro olhou para Clara e viu que ela também estava emaranhada nas consequências daquela escolha. A tensão no ar era palpável, e tudo o que Pedro pensou foi: o que vem a seguir quando tudo parece desmoronar? A explosão ecoou como um trovão, fazendo o chão tremer sob os pés de Pedro. Ele mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Múltiplos gritos se misturaram à confusão, enquanto a multidão se dispersava em pânico. Clara, que acabara de sair da cova, olhou para Pedro com uma intensidade que quase o queimou. A força da situação estava mudando, mas não exatamente da maneira que ele esperava. Marcos, ainda ali, observava tudo. O que foi aquilo? Ele murmurou, sua voz quase se perdendo na gritaria. A verdade é que ele mal sabia que uma tempestade estava prestes a desabar sobre a sua vida. Pedro, precisamos sair daqui, Clara gritou, seus olhos agora cheios de determinação. Mas antes que ele pudesse responder, a multidão se aglomerou novamente, revelando uma figura alta e imponente que se aproximava. O coração de Pedro disparou ao reconhecer o homem. Era Alberto, um ex-parceiro de negócios e rival, que sempre teve interesse nos projetos de Pedro. Você realmente achou que poderia escapar de mim? Alberto dizia com uma voz ríspida. Seus olhos brilhavam de malícia.
Pedro tentou ignorar a presença ameaçadora, mas a cada instante que passava, a situação se tornava mais crítica. Clara se virou para ele, um olhar de aviso em seu rosto. Não confie, é tudo uma armadilha. De repente, outro estrondo reverberou. Um grupo de homens encapuzados surgiu do fundo da rua, avançando em direção ao centro da confusão. Pedro sentiu o estômago revirar. Não eram apenas bandidos. Eram antigos associados de Clara. Ela conhecia aqueles rostos. O que você fez? Pedro perguntou, o pânico despontando em sua alma. Clara, com expressão de desespero, começou a recuar. Não sou quem você pensa, ela gritou, o desespero agora, tomando conta de seu tom. Esses homens, eles não estão aqui apenas por mim. Pedro, confuso, não conseguia entender. A revelação veio a seu encontro como um golpe. Clara e Marcos estavam ligados em um segredo muito maior que suas vidas. Então, em meio ao caos, Clara, de repente, voltou-se para Pedro e, com lágrimas nos olhos, gritou: Eu sou a chave. Esta cidade depende de mim e essa não é uma escolha que eu fiz. As palavras dela cortaram como uma adaga. O que ela estava insinuando? Marcos, no entanto, olhou para Pedro com um ar de desprezo, como se todas as suas cartas estivessem na mesa. Essa é a verdadeira Clara, Pedro. Uma mulher envolvida em um jogo que você nem sonha. E agora, bem, você está atolado até o pescoço. A multidão, antiga espectadora da cena, agora parecia um mural de olhares que buscavam respostas. O peito de Pedro apertou novamente, um nó se formando na sua garganta. Como ele podia confiar em alguém que aparentemente tinha um passado tão obscuro? Então, sem aviso, um dos encapuzados avançou em direção a Clara, arrancando-a de Pedro como se ela fosse uma boneca. Clara desencadeou uma reação automática de defesa, empurrando-o. Não! Não me toque! Sua voz ecoava entre os gritos, mas tinha um tom de desafio agora. Pedro sentiu seu mundo desabar. A conexão que ele acreditava ter com Clara era mais complicada do que tudo o que imaginara. O que mais ela ocultava? Sabendo que o tempo corria, ele precisava agir. Clara! Ele gritou, a urgência em sua voz. O que é essa chave que você mencionou? Mas a resposta veio apenas em forma de pânico. Pedro estava preso, não só entre duas mulheres com passados conflituosos, mas entre a lealdade que tradicionalmente deveria ter a Marcos e a fraqueza que surgia dentro de si, por sentir que poderia estar amando Clara, uma mulher que não era o que parecia. Vislumbrando o confronto, Pedro decidiu que não poderia ficar ali parado. Ele avançou e, em meio ao tumulto, agarrou Clara pelo braço. Vamos! Mas antes que pudessem dar um passo, uma figura familiar cortou a multidão, como um raio. Era Ana, irmã de Pedro, que sempre teve um papel protetor. Pedro, o que você está fazendo? Essa mulher pode te destruir. O desespero em sua voz era palpável, e uma pergunta surgiu instantaneamente na mente de Pedro. Quem ele realmente deveria confiar? Os olhos de quase todos estavam sobre ele e Clara, o julgamento impregnado no ar. A tensão era insuportável, e o futuro agora parecia não apenas incerto, mas sombrio e imprevisível. A única coisa que restava eram segredos, incertezas e uma pergunta que pairava como um mistério. O que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse das sombras? Pedro estava paralisado, a presença de Ana como um grito em meio ao caos. Quem você realmente é, Clara? A pergunta ecoou na mente dele enquanto os olhares inquiridores da multidão pesavam sobre seus ombros. Ele tinha que decidir: confiar na mulher que acabara de salvar ou na irmã que sempre esteve ao seu lado. Mas a tensão crescia e ninguém queria esperar. Eles estão vindo! Clara gritou novamente, a urgência na voz dela capaz de cortar o ar. Os encapuzados avançavam, e as pessoas ao redor começaram a ficar nervosas, murmurando sobre uma disputada guerra de poder. Vamos! Pedro puxou Clara, mas em um movimento rápido, Marcos se colocou entre eles. Você não pode levá-la. Não ainda.
A voz dele transparecia desprezo, como se tivesse todos os trunfos na mão. A situação ficou pesada. Clara olhou para Pedro, os olhos pedindo por ajuda, mas a incerteza dele apenas a afligia ainda mais. Então, em meio ao frisson, uma nova figura rapidamente se destacou. Era Letícia, uma jornalista famosa, conhecida por expor escândalos de corrupção que assombravam a elite da cidade. "O que está acontecendo aqui?" ela exclamou, levantando a câmera em sua direção, pronta para capturar a cena. Sua presença provocou um eco de murmúrios. "Letícia, você precisa entender. Esta mulher..." Pedro começou, mas não terminou. Uma explosão estrondosa interrompeu suas palavras, mais próxima desta vez. O chão tremeu e as luzes piscaram. O pânico tomou conta de todos ali. Clara, inicialmente assustada, agora exibia uma determinação inabalável. "Eu sou a chave, Pedro. Não posso deixar que eles a..." Foi quando, com um impulso, Marcos atirou uma carta na direção de Clara. Ela pegou no ar, seus olhos arregalando ao reconhecer as letras familiares. "Não, não pode ser!" Clara quase gritou. O papel esvoaçando na brisa. Pedro não tinha ideia do que se passava, mas a expressão de horror no rosto dela dizia tudo. O tempo desacelerou. Marcos parecia satisfeito com a cena. "Parece que o jogo virou, não é mesmo?" Ele lançou um olhar desafiador para Pedro, que agora sentia a adrenalina correr em suas veias. O que estava escrito naquele papel? Que segredos Clara escondia? A cidade e sua vida dependiam disso. "Você não pode!" Ana gritou novamente, os olhos fixados em Clara com uma mistura de compaixão e desconfiança. A multidão se aglomerava, os olhares estimando o que poderia acontecer. "Confia nesses encapuzados?" O fôlego de Pedro falhou e uma ideia fugaz cruzou sua mente. E se Clara não fosse uma vítima, mas parte de um plano muito grande? Uma conspiração que ele nunca viu se formando à sua volta. A intensidade da situação era palpável. Ele sabia que as escolhas feitas agora poderiam mudar tudo. Naquele momento, uma nova explosão ecoou, e um grupo de homens encapuzados empurrou a multidão. Pins de segurança e armas apareceram. A polícia se aproximava, sirenes ao fundo, mas o caos não parava. "Clara!" Pedro gritou. "O que está acontecendo?" E um movimento rápido, Clara estendeu o papel até Pedro. Sua voz tremendo. "Aqui está a verdade. Você precisa saber." Ele hesitou, a mão a poucos centímetros do documento que poderia ser a chave para entender tudo. Mas então, uma figura familiar emergiu no caos. Era a mãe de Clara, uma mulher que Pedro conhecia como uma criação fervorosa de um mundo que ele não entendia. "Clara, por favor, não." A voz dela era desesperada. O que estava fazendo ali? A revelação da mãe jogou uma sombra ainda mais escura sobre a cena. Pedro olhou para o papel, então para Clara, e então para a multidão, que agora parecia uma maré prestes a engolir tudo. Ele precisava escolher, mas a verdade estava se revelando lentamente, e o peso da dúvida apertava seu coração como nunca antes. E se as respostas que Clara oferecia estivessem ligadas a traumas que ainda a perseguiam? O que mais aquela conexão entre eles escondia? "Qual será o próximo passo, Pedro?" Marcos sussurrou, um sorriso frio nos lábios. As últimas palavras de Clara reverberaram na mente dele. "Essa cidade depende de mim." O que isso significava? E o que ele estaria disposto a sacrificar por uma verdade que poderia destruir tudo o que conhecia? Nesse instante, uma nova explosão ressoou, mais forte que todas as anteriores, como um sino de advertência para as escolhas que estavam prestes a ser feitas. O chão tremia novamente, e Pedro soube. O futuro deles dependia da decisão que tomariam agora. Uma decisão que poderia não apenas definir suas vidas, mas de toda a cidade. Ele tinha que agir. E rápido. Pedro estava ali, o papel na mão, a adrenalina pulsando nas veias. Clara, desesperada, tornou-se o centro de tudo. Sua irmã Ana gritava, a multidão murmurava, e a pressão se acumulava como uma tempestade prestes a explodir. E a verdade estava tão perto, ou tão longe.
Mas antes que ele pudesse ler, uma nova explosão sacudiu o chão. O barulho foi ensurdecedor, como um trovão que não anunciava chuva, mas desgraça. O medo tomou conta de todos, e a multidão se aglomerou, buscando abrigo, tentando escapar. Clara, em um impulso, agarrou Pedro pelo braço. Vamos, precisamos sair. Seus olhos eram cheios de urgência. Um silêncio pairou por um instante, como se o mundo tivesse parado. Mas o estalo do papel, na mão de Pedro, o trouxe de volta à realidade. Ele precisava entender, precisava saber. Foi então que tudo mudou. Não! Deixou escapar Ana, a voz dela se quebrando. Foi nesse exato momento que um estrondo veio de trás, fazendo todos girarem. Alberto, o ex-parceiro de negócios de Pedro, surgiu do caos. E por trás dele, duas outras figuras se destacaram. Homens que Pedro reconhecia como membros de sua equipe. Mas eles não estavam sozinhos. Uma jovem mulher com uma expressão de raiva e desprezo avançou, e Pedro parou. Sofia, a ex-namorada de Pedro, que ele acreditava ter deixado para trás, agora estava ao lado de Alberto. Viu só? Ele não se livrou do passado, não é? Sua voz irônica ecoou na confusão. O impacto dessa revelação foi como um golpe no estômago. O que ela estava fazendo ali? Você está com ele? Pedro perguntou, confuso e ofendido, a palavra saindo como uma faca. A traição a cortou. A ligação dela com Alberto parecia uma lâmina afiada. Clara, percebendo a mudança, olhou para Pedro com uma mistura de desconfiança e dor. Pedro, eu não sabia, Clara tentou se explicar, mas já era tarde. O universo que ele conhecia desmoronava. Sofia tinha revelações e agora a verdade se misturava em um caos de mentiras. Você não entende, não é? Eles estão usando você, Sofia provocou enquanto a multidão se espalhava, formando uma espécie de círculo, atraída pela cena. Clara, diga a verdade, Pedro exigiu, sua voz tremendo. Você está envolvida com eles. O que é essa chave? Não sou a vilã, Pedro, Clara gritou, os olhos cheios de lágrimas. Eu sou a chave, sim, mas não do jeito que você pensa. Isso não é só sobre dinheiro, é sobre vidas. Sua voz ecoou com emoção, mas a expressão de Sofia apenas se endureceu. Ela está mentindo, afirmava Sofia, com um olhar de desprezo. Pedro se sentiu impotente, perdido entre três mulheres que o deixavam confuso, enquanto os olhares da multidão pesavam como câmaras de gás. Ele se sentia encurralado, cada coração batendo mais rápido na confusão. Não acredite nela. Marcos, ainda ao lado de Alberto, deu um passo para a frente, seu rosto pálido como um fantasma. Ela estava enterrada viva. E por quê? Porque tem um segredo que pode destruir tudo. E agora você está no meio disso. O clima tornou-se elétrico, e em um movimento abrupto, Clara se moveu para Pedro, seu olhar suplicante. Se você me deixar, eles vão te destruir também. Você ainda não entende a gravidade do que está acontecendo aqui. Antes que Pedro pudesse responder, o membro encapuzado percebeu a confusão se formando e avançou. Com um grito, ele puxou a arma, e a multidão gritou em pânico. Ninguém se move. A voz dele era como um trovão, intensa e implacável. O terror tomou conta de todos. Clara olhou para Pedro e gritou: Você precisa escolher. Agora! Seu coração batia acelerado, e enquanto tudo ao redor parecia dizimar, Pedro sentiu que a decisão que tomasse ali definiria vidas. E foi nesse momento de tensão que o chão abaixo deles pareceu ceder, como se tudo que haviam construído, quem quer que fossem, estivesse prestes a ruir. Pedro olhou para o papel, para o passado, para todas as mentiras que se entrelaçavam. O grito que ficou preso em sua garganta era um eco de desespero. Clara, o que você esconde? Sua voz era quase um sussurro, mas transparecia uma decisão. Mas a resposta, em meio ao caos, nunca chegou. E o que se seguiu desmoronou tudo ao seu redor, como se os fios da realidade se desmanchassem. E uma nova explosão estourou na calçada, e a luz pegou todos desprevenidos.
A cidade estava mudando à força, trazendo sombras ainda mais profundas. E no meio do desespero, Pedro percebeu que em sua busca pela verdade se deparava com um labirinto de mentiras que poderia esmagá-lo. Assim como Clara, ele precisaria se decidir: confiar na mulher que parecia uma chave ou deixar tudo que era familiar para trás, enquanto a tempestade se aproximava. O chão tremeu novamente, mais forte. O som da explosão ainda ecoava na mente de Pedro. Ele estava paralisado, segurando o papel que Clara lhe entregara. A multidão estava em pânico, e os olhares conspiratórios de Alberto e Marcos se intensificavam. Clara olhou para ele com um desespero intenso, mas algo em seu olhar mudou. Foi então que tudo aconteceu de uma vez. A figura da mãe de Clara, que até então estava à margem, avançou para a frente. A expressão dela não era mais de preocupação. Havia um brilho assustador em seus olhos. "Chega! É hora da verdade!" Ela gritou, a voz ecoando acima do caos. As pessoas ao redor pararam, em uma mistura de choque e curiosidade. Pedro olhou para Clara e depois para a mulher que não reconhecia. "O que você quer dizer?" perguntou, a voz tremendo. Sussurros se espalharam entre a multidão. O que estava acontecendo? O que mais Clara e sua mãe estavam escondendo? A mãe dela estendeu a mão, e algo brilhou. Era uma chave, bem diferente da que Clara mencionara. "Você não entende o que está em jogo. Clara não é quem você pensa que é", disse a mãe. As palavras foram como um soco no estômago. "Não pode ser?" Clara protestou, mas sua voz estava fraca. "Mãe, não!" Pedro sentiu seu coração disparar. Ele havia arriscado tudo por Clara, acreditando que ela era uma vítima. E agora essa reviravolta? Marcos, sem perder a oportunidade, deu um passo à frente. "Isso mesmo. Todos sabem que a sua família esconde segredos. A verdadeira chave está na sua linhagem." A multidão murmurou, absorvendo cada palavra como uma verdade recém-revelada. Era como se as paredes estivessem se fechando ao redor de Pedro. Clara parecia desmoronar diante dele. "Não é verdade. Eu não sabia." Seus olhos brilhavam com lágrimas. Pedro estava confuso. O papel em sua mão pesava como chumbo. E então, a mãe de Clara lançou uma bomba. "Ela é filha de Alberto. Vocês estão todos puxando uma corda que vai se romper a qualquer momento." O silêncio foi ensurdecedor. O tempo parou. Pedro olhou para Clara, e a expressão dela estava entre a dor e a negação. "Não, não pode ser. Não pode!" Seus lábios tremiam, e Pedro sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O choque reverberava não apenas em seu peito, mas em cada pessoa ao redor. O que isso significava para tudo que ele acreditava até então? "É verdade!" Alberto interveio, seu olhar vitorioso e arrogante. "Ela pertence a uma família que controla muito mais do que você pode imaginar. Clara sempre soube." A multidão balançava a cabeça, confusa e intrigada. O ódio e a traição impregnavam o ar, como uma tempestade prestes a explodir. "Clara, é verdade? Você sabia?" Pedro perguntou, sentindo como se o chão estivesse se abrindo. A expressão dela dizia que a dor estava mais próxima do que nunca. Olhos fixos, uma luta interna. "Eu não queria que você soubesse." "Eu não escolhi isso, Pedro." Clara chorou, uma verdadeira tempestade de emoções. A verdade cruel estava se espalhando como fogo. "Meus pais, eles fizeram coisas terríveis. A minha vida toda foi um jogo." Ana, a irmã de Pedro, estava em choque. "E você confiou nela?" gritou, virando-se para ele com acusação clara em seu olhar. "Você se deixou envolver em uma teia de mentiras. Como pode?" Mas antes que qualquer um pudesse falar, novos sons de sirenes cortaram a noite. A polícia estava finalmente chegando, mas era tarde demais. A verdade já estava revelada. Algo das profundezas estava prestes a se libertar. "Clara!" Pedro gritou, deslocando seus olhos de todos ao redor para o calor da conexão que ainda sentia. Mas com a revelação, a faísca parecia se apagar. O que era amor?
O que eram promessas? Um eco distante. Vamos, precisamos sair, disse Clara, pegando a mão de Pedro. Mas algo dentro dele hesitava. No fundo, uma nova explosão retumbou. Desta vez, não era uma explosão física, mas uma detonação de emoções cruas. Todos ao redor gritavam e a multidão se dispersava, o pânico reinando. Em meio a isso, Clara e sua mãe trocaram um olhar, um pacto silencioso que Pedro não entendia. E o que estava prestes a acontecer poderia alterar tudo novamente. O jogo havia mudado, e agora ele estava preso no meio de uma tempestade de segredos, mentiras e um amor que não sabia se sobreviveria. As últimas palavras de Clara ecoavam em seu coração. A cidade toda depende de mim. Mas como poderia aquela verdade ter nascido em mentiras? O futuro estava nas sombras, e ele ainda se perguntava: quem realmente era Clara? O chão tremeu novamente, mais forte. O som da explosão ainda ecoava na mente de Pedro. Ele estava paralisado, segurando o papel que Clara lhe entregara. A multidão estava em pânico, e os olhares conspiratórios de Alberto e Marcos se intensificavam. Clara olhou para ele com um desespero intenso, mas algo em seu olhar mudou. Um lampejo de coragem ou de desespero? Ele não sabia. A mãe de Clara, com um semblante aflito, não parecia mais estar no controle. Clara, você precisa me ouvir. O que estamos fazendo aqui não é seguro. Sua voz tremia, mas Pedro não conseguia desviar o olhar do papel. A chave para tudo. Ou assim ele pensou. Por que você não me contou, Clara? Perguntou Pedro, seu coração pulsando de dor e confusão. A multidão se aglomerava, capturando cada segundo. Um murmúrio percorreu o ar, as pessoas observando a transformação da cena como se estivessem em um filme. Eu nunca quis que você ficasse preso nisso, Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Se ao menos eu tivesse. Mas a mãe a interrompeu, os olhos cheios de desespero. Você precisa entender, minha filha. O que está em jogo aqui é muito maior do que nós. Eles não podem saber que você é a única que pode. Que pode o quê? Pedro perguntou, ansiedade corroendo sua paciência. Qual é esse segredo? O que essa chave realmente significa? Foi quando, em um movimento abrupto, Clara olhou diretamente nos olhos de Pedro e com a voz embargada afirmou: Eu sou a chave deste jogo, Pedro. Só eu posso parar o que vem pela frente. Um silêncio tenso caiu sobre todos. Pedro estava prestes a perguntar mais, quando outro ruído cortou a noite. Um nítido clique atravessou o ar. Todos viraram-se assustados. Um dos encapuzados, ainda em pé ao fundo, havia puxado um detonador. O que quer que ele estivesse segurando poderia mudar tudo. Soltem a garota! Gritou um dos homens, sua voz firme e ameaçadora. Pedro perdeu a noção do que era real. Clara era a chave, mas uma chave para quê? Para uma fortuna? Para uma conspiração? Para salvação? Antes que ele pudesse processar a mesma mulher que havia gritado antes, a mãe de Clara atingiu o peito de Pedro com uma revelação devastadora. Ainda há uma coisa que você não sabe. Clara não é a única que tem um passado obscuro. As palavras dela cortaram como uma faca. E Pedro nem conseguiu respirar. Como assim? Pedro sussurrou, o terror crescendo em seu coração. Kátia, a mãe de Clara, deu um passo à frente, e a dúvida se espalhou como fogo entre a multidão em estado de choque. Ela não é só filha do Alberto. Clara é também minha filha, e você tem prestes a se tornar parte disso. As realidades pareciam se misturar. Clara era filha de um homem que Pedro considerava um rival. E agora todos estavam entrelaçados em um jogo que Pedro não entendia. E mais do que isso, Clara poderia ser mais do que apenas uma chave, mas também uma peça crucial em uma guerra familiar que ele nunca percebeu. A multidão estava empolvorosa. Gritos de confusão ecoavam. A tensão estava palpável. Kátia,
Percebendo que a verdade estava se revelando a todos, acrescentou: e aqueles homens encapuzados não são simples bandidos. Eles são nosso passado voltando para nos assombrar. Pedro olhou para Clara, esperando por uma explicação. Ela estava em choque, a realidade da situação laçando seu coração em um apertão. O que mais estava oculto? Havia um eco de traição no ar. Tanta coisa estava se desenrolando, e eles estavam ali, sem saber como escapar. Clara, você precisa confiar em mim. Me diga como podemos resolver isso. A urgência em sua voz não parecia fazer diferença. O papel na mão dele queimava, e a cada segundo a dúvida e o medo pulsavam. Mas em meio ao caos, um som distinto emergiu. O detonador em sua mão piscou em vermelho. O encapuzado apertou-o. Fuja agora! Gritou Clara, puxando Pedro pela mão, mas o tempo parecia escorregar entre seus dedos. A exploração do que quer que fosse se aproximava. E ali no centro de todo esse caos, a revelação mais chocante ainda ameaçava vir à tona. O peso da verdade caía sobre eles. A vida de Pedro, sua posição na sociedade, tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. O que aconteceria quando o segredo finalmente se tornasse visível, como uma sombra que nunca poderia ser ignorada? No olho da tempestade, Pedro sentiu a conexão entre ele e Clara, mas sabia que o que era amor agora poderia ser transformado em algo muito mais sombrio. As últimas palavras de Kátia ecoavam na mente dele. Você está prestes a se tornar parte disso. O que isso realmente significava? O chão tremeu mais uma vez, e a tensão no ar era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Pedro estava paralisado, segurando o papel que Clara lhe entregara. A confusão e o medo da multidão se espalhavam como um vírus, intensificando a urgência. A verdade estava prestes a sair à força de suas sombras. Pedro, vamos! Clara puxou sua mão, mas ele não conseguia desgrudar os olhos do papel. O que mais estava oculto? O que mais Clara esconderia? A mãe dela, Kátia, olhou para ele com uma expressão que misturava medo e determinação. Isso pode ser mais perigoso do que você imagina, Pedro. A voz dela era um tremor. Clara não sabe o que realmente é. Ela não sabe qual é a verdadeira chave. As palavras bateram como um tambor na cabeça de Pedro. Os encapuzados, a multidão em pânico, tudo pareceu desaparecer, e apenas as palavras de Kátia ecoaram. A verdadeira chave está mais próxima do que você pensa. Clara, ainda agarrada à mão dele, parecia cada vez mais assustada. Neste momento, o detonador do homem encapuzado começou a piscar ainda mais rápido. Ninguém se mexa! Ele gritou e a multidão congelou. O terror estampado nos rostos era palpável. Enquanto isso, Clara balançou a cabeça, lutando para entender. Por favor, me diga o que está acontecendo. Pedro implorou, sua voz falhando. Olhou diretamente nos olhos dele, um brilho de desespero e resolução. Eu sou a chave, mas não da maneira que você pensa. A cidade precisa de mim, mas também estão atrás de nós por causa do meu passado. Não havia tempo para moderar as palavras. O encapuzado parecia pronto para agir, e a multidão estava à beira do colapso. Clara, o que você está fazendo? Pedro perguntou, sentindo frio na barriga. Antes que ela pudesse responder, uma explosão diferente ecoou ao longe, um som mais profundo que reverberava pelo chão. Algo estava acontecendo. Numa fração de segundos, um novo homem se destacou na multidão. Alta estatura, cabelo desgrenhado e um olhar determinado. Era Miguel, o irmão perdido de Clara, que todos acreditavam estar morto. O rosto de Clara esbranquiçou instantaneamente. O impacto das palavras anteriores deixara Pedro em choque. Mas o que mais ele não sabia? Vocês precisam sair, agora! Gritou Miguel, olhando para os encapuzados como se soubesse exatamente o que estava para acontecer. A multidão se afastou dele, a consciência do que tinha sido revelado se espalhando como um incêndio. Clara estava atônita. Você estava vivo. Sim, e isso complicou tudo. Eles estão atrás de você porque você é a chave da fortuna da nossa família. Miguel gritou, apontando para os encapuzados que já se preparavam para atacar.
É hora de confrontar o que vocês ocultaram, Clara. As palavras dele bateram em Pedro como um raio. Clara era descendente de uma família que, pelos rumores, escondia uma fortuna ancestral. Mas o que mais estava envolvido? O tempo parecia parar. A figura de Miguel, que deveria trazer alívio, agora apenas trazia mais problemas. E se eles souberem que você está aqui? Clara conseguiu sussurrar, a voz trêmula. Antes que Miguel pudesse responder, o detonar do encapuzado atingiu seu clímax, e a tensão explodiu. Numa fração de segundo, migalhas de destroços voaram pela sala. Clara agarrou o braço de Pedro, e ele, em um reflexo de instinto, a puxou para longe. O que era a chave que todos procuravam? A cidade, a vida deles, a verdade, tudo estava prestes a desmoronar. Você não pode me deixar, Clara gritou, o pânico nos olhos. Mas a verdade estava começando a se revelar como uma bomba relógio. Pedro, Kátia gritou, a voz dela cortante. O que aquela mulher sabia que não tinha revelado? O que mais estava escondido? O que mais poderia mudar instantaneamente tudo o que conheceram até então? Quando o eco da destruição finalmente diminuiu e o caos se dispersou, Pedro percebeu que nada seria como antes. Ele estava em um labirinto, cercado por segredos e mentiras, e a única saída parecia estar no fundo do olhar apavorado de Clara. E o que seria o preço a pagar pela verdade? O chão tremeu mais uma vez, e a tensão no ar parecia elétrica. As palavras de Kátia ecoavam na mente de Pedro, e o papel que ele segurava queimava entre seus dedos. Você pode ser parte disso, rangia como um aviso. O encapuzado, com o detonador em punho, olhava para Clara com um desprezo que fazia o coração dela disparar. Pedro, temos que sair, Clara gritou, arrastando-o para trás. Mas ele estava paralisado. O rosto de Miguel se iluminou com uma determinação que parecia também espremer seu coração. Se eles descobrirem a verdade, já era. Qual verdade? O que mais você não me contou? A raiva e a confusão se misturavam em sua voz. Mas antes que Miguel pudesse responder, o homem encapuzado que segurava o detonador apertou um botão, e um clique ressoou como um eco de morte. A tensão gritou pelos corpos ao redor. Clara piscou, e a expressão de desespero virou uma determinação feroz. Sem pensar, ela deu um passo à frente, desafiadora. Eu sou a chave. Não precisam de você. Sua voz ecoou, sua força crescendo instintivamente. O encapuzado hesitou, confuso. Talvez ele não esperasse essa reação. Mas, enquanto todos estavam distraídos, alguém destoou do caos. Alberto, com um sorriso maligno nos lábios, exclamou: Você não entende, Clara. A cidade nunca deveria ter descoberto sobre você. Nesse momento gênico, um outro encapuzado deu um passo para frente e, com um movimento rápido, lançou uma bomba de fumaça. Um enxame de gritos e pânico dominou a cena. A fumaça negra começou a preencher o ar, sufocando os gritos. Clara agarrou a mão de Pedro, mas estava tudo turvo demais. Agora! Miguel gritou, puxando Clara e Pedro para perto dele. Quando a fumaça se dissipou lentamente, a visão de todos foi ofuscada. O último que Pedro viu do encapuzado foi um brilho metálico no ar. E então o caos tomou conta. Fuja! Para onde, Miguel? Clara gritou. Mas na confusão, Pedro sentia que a verdade estava se levantando como uma sombra. Ele percebeu que toda a vida que levou até aquele momento estava prestes a desmoronar. Do meio da fumaça, um novo grito. Era um grito de dor, seguido de um corpo caindo ao chão. Quando a visão se limpou, Pedro viu que ninguém esperava. Um dos encapuzados, o que parecia mais violento, estava estirado no chão, uma poça de sangue se espalhando lentamente ao seu redor. Mais perto, sabia que Miguel podia não estar tão longe também. Clara! Pedro começou, mas a voz dela se perdeu em meio ao caos. Ele virou a cabeça na direção dela, mas a fumaça ainda obscurecia a visão. E foi quando sentiu algo gelado tocar sua pele. Não um corpo, mas mãos. Clara estava sendo puxada por alguém.
Com um puxão violento, Pedro viu a mãe de Clara, Kátia, atirando Clara para longe. "Fuja!" ela gritou, seus olhos cheios de determinação. "Não!" Pedro gritou. Mas tudo acontecia em câmera lenta. Ele não sabia se era possível escapar. E então Clara olhou para ele com uma mistura de medo e compreensão. "Você precisa saber a verdade. Eu sou a chave para uma cidade corrupta." O chão sob eles parecia desmoronar. Clara se movia, mas a expressão dela puxava Pedro. "Você tá certa? Você realmente é a chave?" Ele queria acreditar, mas a dúvida do que Kátia revelara pairava. Mas antes que ele pudesse processar, Kátia se virou para Pedro. Ela não é a única que tem o passado obscuro. As palavras dela caíam pesadas sobre ele, como se ele estivesse afundando em um abismo. "Você também tem, Pedro." O estômago dele rodou. "O quê? O que sua mãe tinha a ver com tudo isso?" Antes que pudesse responder, uma nova figura emergiu da fumaça. Muito familiar. Sofia, a ex-namorada, estava ali e seu olhar estava repleto de revelações. "Você não sabe o que está prestes a perder, Pedro. A verdade é ainda mais profunda." As palavras dela ecoaram como um trovão. Pedro sentiu sua confiança estremecer enquanto a fumaça se dissipava e a verdade parecia mais intoxicante. A vida dele, o amor por Clara, tudo se desmoronava diante de seus olhos. O que mais ele não sabia? As revelações estavam suspensas no ar. Mas a única coisa que Pedro sentia era um nó na garganta que prometia mais desgraças. O que estava escondido nas sombras, aguardando para ser descoberto? A fumaça já começava a se dissipar e Pedro sentia a tensão na sala palpável. Clara, com um olhar intenso, estava prestes a explodir. A revelação de Miguel pairava como um manto pesado sobre todos eles. "É verdade. Eu sou a chave para tudo, a cidade, as fortunas, mas também estou presa diante dos meus erros." A voz dela tremia. Ana, ainda incerta, encarava a mãe dela, Kátia. "Como você pôde esconder isso, mãe? Tudo pode desmoronar agora." O caos aumentou. Pedro mal conseguia respirar, cada palavra como uma lâmina afiada. "Não temos muito tempo", gritou Miguel, enquanto os encapuzados se aproximavam. O que mais estaria prestes a se revelar? E detonador na mão do homem encapuzado pisca mais rápido, o símbolo do medo. "Ninguém se mova!" ele rugiu, sua voz cortante cortando a tensão. Clara girou nervosamente, analisando cada movimento. "Eu não sou uma vilã!" Clara gritou, e Pedro sentiu seu coração se apertar. "Eu só queria proteger vocês, só que agora isso se tornou uma maldição." Mas mesmo em meio ao pânico, o rosto de Kátia destacou-se. "É mais seguro do que nunca. Precisamos nos unir. Clara, a sua verdadeira força é a conexão com as pessoas." Uma chama de esperança começava a surgir do caos. Essa luta não era apenas sobre quem eram, mas sobre o que representavam. "Eu não vou deixar que vocês acabem com minha família", gritou Pedro, uma determinação surpreendente armando seu espírito. Ele rapidamente decidiu. Precisava de um plano. E assim surgiu uma ideia. "Vamos fazer barulho." Pedro urrou, sua adrenalina transformando-se em chama. Miguel e Clara entenderam, e junto com Ana, começaram a gritar palavras de esperança, como um grito de integrar força para os que queriam combater o mal. Então, algo mudou na multidão. As pessoas começaram a se unir, levantando a cabeça, a coragem renascendo nas sombras. Vários começaram a puxar celulares para gravar, a notoriedade em alta, as vozes se unindo contra a opressão. "Eles não esperavam isso", Pedro sussurrou, o calor da luta ardendo em suas veias. Mas quando tudo parecia tomar uma nova forma, uma explosão ecoou ao longe. Mas não uma explosão de destruição. Foi um sinal. A polícia chegou, cercando a área e mantendo todos os olhares em um mesmo objetivo. Uma onda de alívio, mas com cautela. Os encapuzados começaram a hesitar. Clara, ainda segurando a mão de Pedro, respirou fundo. "Este é o nosso momento." "Oi?" Nessa dança entre o medo e a esperança, as vozes da verdade se ergueram. O homem com o detonador hesitou,
e a pressão aumentou ainda mais. Não hesitem, a verdade sempre prevalecerá. O grito de Pedro ecoou entre os muros, um eco que reverberava na cidade inteira. Mas ainda havia mistérios. O que aconteceria com Clara, uma chave não apenas do passado, mas do futuro? Uma cidade inteira vigilante. Quando a poeira assentasse, poderiam realmente sair em busca de redenção? E o que mais poderia ser revelado ao longo desse caminho? Enquanto os policiais se aproximavam, Clara e Pedro se entreolharam. Sabiam que essa luta estava apenas começando. O que o futuro reservava para eles? A única certeza era que eles enfrentariam juntos, em um mundo onde as sombras nunca se afastariam completamente. E você que está lendo isso, precisa estar pronto para o que vem a seguir. Este é o momento de se inscrever no canal, para não perder nenhuma história exclusiva que está vindo aí. Esmague o botão de like agora mesmo. A sua ajuda é vital para que continuemos a trazer essas aventuras. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho dessa história. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A jornada continua, e você não vai querer ficar de fora.